Oi, pessoal. Então, aqui a gente vai aproveitar para revisar para a prova de hoje, corrigindo os exercícios do caderno de atividades como prometido. A prova cai os vetores, né? Que a gente já estudou um montão junto. E cai o segundo capítulo, que é a Introdução à Mecânica. Ok? Conceitos iniciais, vamos lá. Um ônibus transporta passageiros entre duas cidades. Assim, pode-se afirmar que os passageiros estão em movimento. Pessoal, para determinar se está em movimento ou não, eu preciso do quê? De um referencial. Então, precisa dizer que os passageiros estão em movimento em relação a alguma coisa. Então, aqui essa frase está falsa. B. Os passageiros estão em movimento em relação ao motorista do ônibus. Pessoal, os passageiros se afastam do motorista? Se aproximam do motorista? Não. Os passageiros estão junto com o motorista, na mesma velocidade, estão na mesma distância do motorista. Então, eles não estão em movimento em relação aos motoristas. Os passageiros estão sentados, o motorista também, na mesma distância entre si. Letra C. Os passageiros estão em repouso em relação à terra. Os passageiros estão parados em relação ao chão? Não. Se eles estivessem parados, eles não iam sair do lugar, ok? Então, na verdade, eles estão em movimento em relação ao chão, à terra. Letra D. O motorista do ônibus está em movimento em relação à terra? Correto. A gente viu que todos eles estão em movimento em relação à terra. E letra E. O motorista está em movimento em relação ao ônibus. Não, ele está parado em relação ao ônibus, né? Ele está sentado no ônibus, ele não se afasta do ônibus nem se aproxima. Então, ele está parado, ok? Então, sempre troca esse estar em movimento com estar se afastando ou se aproximando para conseguir entender o exercício. 2. Duas crianças sentadas no banco traseiro de um carro que está em movimento em relação à terra observam os objetos externos ao veículo. Do ponto de vista das crianças, qual das alternativas a seguir é a correta? A. Qualquer objeto está em movimento em relação a elas, inclusive outros veículos. Gente, é só olhar aqui. Esse tablet na mão da criança está em movimento em relação a ela? Se afasta ou se aproxima? Não. Então, não é qualquer objeto que está em movimento, né? Inclusive, outros veículos. Se eu tiver outro carro aqui andando do ladinho com a mesma velocidade, ele vai estar em repouso em relação a esse carro, que é em repouso em relação às crianças. Então, dá para ter outro carro que está em repouso em relação às crianças. B. Um ponto qualquer da estrada está em repouso. Não. Um ponto qualquer da estrada está em movimento, porque as crianças estão andando no carro, certo? O carro está em movimento em relação à terra. Então, as crianças dentro do carro estão em movimento em relação à terra também. Então, elas estão em movimento em relação à estrada. C. O veículo em que elas estão se movimenta em relação a elas? Não, elas estão paradas em relação ao carro, porque ela não se afasta e não se aproxima do carro. D. Uma das crianças está em movimento em relação à outra? Elas não estão se aproximando e não estão se afastando. Então, as crianças estão paradas uma em relação à outra. E E. O motorista do carro está em repouso em relação às crianças. Correto. O motorista não se afasta e nem se aproxima das crianças. Então, ele está em repouso em relação às crianças. Letra E. Pessoal, 3. Uma ciclista passeia pela cidade, deslocando-se de 10 km em um sentido e 3 km em outro. Em relação aos conceitos de distância percorrida e deslocamento escalar, pode-se afirmar que a distância percorrida é a soma de quilômetros. Pode ser menor que 13 quilômetros? Não, gente. Se ela andou 10 num sentido e 3 em outro, ela andou 13, né, como distância percorrida. Então, a distância percorrida é 13 quilômetros, independente de onde que ela foi. A distância percorrida pode ser igual a 7? Não. A distância percorrida é 13. O que varia é o deslocamento e não a distância percorrida. C. O deslocamento escalar é igual a 13? Não. O deslocamento escalar não pode porque já está em sentidos diferentes, ok? D. O deslocamento pode ser igual a 9? Pessoal, para ela ter deslocamento igual a 9, ele teria que ter direções diferentes,
Mas não precisa necessariamente ser 90 graus, por exemplo. Então, eu posso ter aqui um deslocamento de 9, sim, depende do ângulo entre esses dois sentidos, né? Essas duas direções. Então, são direções diferentes. Eu tenho aí, no mínimo, esse deslocamento foi 7, que foi o contrário, né? E no máximo, ele vai ser aí algo próximo a 12, 13, mas não chegando a ser 13, porque eu não posso ter no mesmo sentido, é outro sentido. Então, tem que ser outra direção. Letra E. O deslocamento escalar não pode ser igual a 7. Tá errado, pode ser igual a 7. Se você foi 10 e voltou 3, você subtrai, dá 7. Então, a alternativa D é correta. 4. Em uma pista circular de raio R, um piloto de kart parte da origem com seu carro. Após completar 75% da primeira volta, o carro quebra e o piloto precisa ser resgatado. Então, 25%, né? 1/4, 2/4, 3/4. 25, 50, 75% da corrida. O cara parou aqui. Ele começou no ponto A e foi até o ponto D. Uma equipe de mecânicos é encaminhada ao local para determinar o que ocorreu com o kart. A equipe realiza o menor deslocamento possível partindo da origem em direção ao ponto de quebra do kart. Qual o deslocamento vetorial da equipe? Pessoal, deslocamento vetorial, né? A distância mínima aqui, é essa setinha. Essa setinha, gente, eu quero que vocês vejam que é a hipotenusa de um triângulo isósceles com dois lados iguais. Esses lados são iguais ao raio. Então, vai ser raio ao quadrado mais raio ao quadrado. Então, o deslocamento vai ser raio, aqui, raio, raiz de 2, certo? Esse cara aqui. O deslocamento vetorial é igual ao deslocamento vetorial do kart? Sim. O deslocamento vetorial do kart, ele é igual. Por quê? Porque o deslocamento do kart é a posição final menos inicial. É diferente se eu estiver trabalhando com distância percorrida, que é o que ele vai perguntar na letra B. A distância percorrida eu tenho que calcular quantos quilômetros tem aqui, ok? Então, a gente sabe que essa pista é circular. Então, se ela é circular, o comprimento total dela é 2πr, e a gente vai calcular 75% do comprimento. 0,75 vezes 2πr, que vai dar 1,5 πr. Então, a gente não sabe o raio, então a gente vai deixar indicado. Se a gente soubesse o raio, era só pôr o raio no lugar desse R e fazer a conta, ok? Questão 5. Conta-se que um curioso incidente aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Quando voava uma altitude de 2.000 metros, um piloto francês viu o que acreditava ser uma mosca parada perto de sua face. Apanhando-a rapidamente, ficou surpreso ao verificar que se tratava de um projétil alemão. Né? Então, os aviões antigamente eram abertos e os pilotos tinham um capacete, né? E esse piloto estava andando, esticou a mão, achou uma mosca, né? A hora que ele pegou, ele descobriu que era um tiro, era um projétil, uma bala. O piloto consegue apanhar o projétil, pois ele foi disparado para cima com velocidade constante no instante que o avião francês passou? Não. Para ele pegar o projétil, gente, ele tem que estar do ladinho, né? Como ele disse, ó, uma mosca parada perto de sua face. Então, o projétil estava parado. Para o projétil estar parado, ele tem que ter a mesma velocidade que o avião. Então, coloca o projétil, o piloto consegue apanhar o projétil, pois o avião se movia no sentido oposto ao dele, oposto ao projétil? Não, no mesmo sentido. O avião se movia no mesmo sentido que o dele, com velocidade mesmo valor. Perfeito. Ok? Estavam os dois juntinhos, um do lado do outro, o piloto só esticou a mão e pegou. Letra D, o avião se movia no mesmo, com velocidade superior? Não. Se ele fosse muito rápido, a bala ia ficar para trás. Ele foi disparado em direção ao avião francês, freado pelo ar e parou justamente... Não, ele não parou na frente do piloto, ele estava com a mesma velocidade do piloto, por isso que ele pareceu parado, certo? 6. Numa corrida de revezamento, dois atletas, por um pequeno intervalo de tempo, andam juntos para a troca do bastão. Nesse intervalo de tempo, num referencial fixo na pista, os atletas têm velocidades iguais. E aí, gente? Correta, né? Para a pista, se os dois atletas andam juntos, então se eles andam juntos, eles têm velocidades iguais. 2.
No referencial fixo em um dos atletas, a velocidade do outro é nula. Pessoal, é verdadeiro, né? Se eles têm velocidades iguais, eles andam juntos, é porque um está parado em relação ao outro. 3. O movimento real e verdadeiro dos atletas é aquele que se refere a um referencial inercial fixo nas estrelas distantes. Não, gente, o referencial... Não existe movimento real e verdadeiro, tá? O referencial é sempre determinado no exercício e não existe referencial absoluto. Tem que lembrar disso, tá? Então, alternativa D de dado, 1 e 2. 7. O objeto move-se sempre no mesmo sentido. A velocidade escalar média do objeto é 36 km por hora. Em certo intervalo de tempo, isso significa que, pessoal, 36 km por hora significa que ele anda 36 km em 1 hora, ok? Bom, se a gente transformar isso em metros por segundo, porque aqui, ó, ele fala, o objeto percorre necessariamente 10 metros a cada segundo. Se a gente transformar isso em metros por segundo, vai dar 10 metros por segundo. E por que eu não posso dizer que ele percorre 10 metros por segundo? Porque aqui ele está falando de velocidade média. Velocidade escalar média, né, é uma velocidade que a gente não pode dizer que o carro está lá o tempo todo. Ele pode ter a velocidade média, mas não é necessariamente. A velocidade média é aquela que você sai junto com o carro e chega junto com o carro demorando a mesma coisa. Mas não é a velocidade do carro. Lembra que eu expliquei para vocês sobre velocidade instantânea? O carro acelera, breca, ele varia a velocidade dele. A velocidade média é aquela que ele poderia sair e chegar no mesmo tempo com essa velocidade média, né? Então, a está errado. Não é necessariamente 10 metros por segundo. B. O objeto iniciou o movimento no espaço 36? Não. Velocidade não tem nada a ver com a posição. C. Certamente o objeto nunca parou durante o intervalo de tempo? Não é verdade. Ele pode ter parado, comido, feito qualquer coisa, voltado. Não tem nada a ver. Letra D. É possível que o objeto tenha percorrido 10 metros em um segundo? É possível, ok? Ele pode ter percorrido 10 metros em um segundo. Em algum segundo ele pode ter passado por essa velocidade, ok? E. O objeto não pode ter percorrido 20 metros em um segundo. Não, ele pode ter assumido até mais do que isso, certo? Então ele pode até ter percorrido mais metros por segundo. E depois ficado parado um tempo e aí meio que cancelou que ele acelerou a mais do que 10 metros por segundo. Então a alternativa correta é a D. 8. Uma carga perecível deve chegar ao seu destino em 6 horas de viagem. A distância até o destino é de 36 km. Após percorrer 150 km em 2 horas e 15 minutos, ocorreu uma pane no veículo e ele permaneceu parado na estrada por 45 minutos. Determine a velocidade média que deve ser desenvolvida no restante do trajeto para concluir a entrega no tempo previsto. Pessoal, 360 quilômetros em 6 horas, ok? Isso é o que ele tinha que andar. Ele andou 150 quilômetros e parou. Tudo bem? Gente, 360 é o que ele tem que andar. Se ele andou 150, faltam 210, certo? Então, aqui é a velocidade do que falta. Faltam 210 quilômetros para serem percorridos. Ele já gastou 2 horas e 15, mais 45. Então, ele gastou 3 horas. Se ele tinha que terminar em 6, eu vou fazer 210 dividido por 3, que dá 70 quilômetros por hora, ok? Questão 9. Numa avenida longa, os sinais de tráfego são sincronizados de tal forma que os carros, trafegando a uma determinada velocidade, encontrem sempre os sinais abertos, onda verde, que a gente chama. Considerando que a distância entre sinais sucessivos é de 175 metros e que o intervalo de tempo entre a abertura de um sinal e a abertura do sinal seguinte é de 9 segundos, a velocidade média com que os carros devem trafegar nessa avenida para encontrar os sinais sempre abertos é... Então é o seguinte, o sinal está verde, e você passa, né? Ele fica verde, ele estava vermelho, está parado. Quando ele fica verde, você tem um tempo mínimo para chegar no próximo semáforo para ele ficar verde. Então, quando a gente chama de onda verde, é porque você passou no primeiro, tá verde, aí o segundo fica verde, aí o terceiro fica verde, vai passando em vários semáforos verdes. E então, você vai ter ali uma onda verde. Você passa pela avenida inteira, muitas vezes,
Em São Paulo, a Avenida Paulista tem onda verde, né? E vai calculando. Então, ele quer saber qual é a velocidade que você tem que ter para chegar lá, nessa velocidade, nesse tempo, né? Então, aqui, 175 metros dividido por 9. Você vai ter aqui metros por segundo. Para passar para quilômetros por hora, você pega esse resultado e multiplica por 3,6. Então, para você, essa velocidade vai dar 70 quilômetros por hora, certo? Aqui ele multiplicou antes de dividir, porque ficaria mais fácil, ó. 3,6 dividido por 9 dá 0,4, né? Aí multiplica 0,4 pelo 175, já dá 70 km por hora, ok? Questão 10. Segundo a Associação Brasileira do Sono, 20% dos acidentes são causados por motoristas sonolentos. Considere que o motorista, mantendo a velocidade constante de 90 km por hora, viaje durante 8 horas seguidas. Em determinado momento, ele cochila por 4 segundos, mantendo a mesma velocidade. Determine em metros a distância percorrida durante o cochilo. Então, ele está 90 km por hora e ele vai dormir por 4 segundos. Eu quero saber quanto que ele andou enquanto ele estava dormindo. Você vai pegar o 90 km por hora e passar para metros por segundo, porque aqui é segundos e eu não posso misturar. Então, fica 90 km por hora, 25 metros por segundo. Dividiu por 3,6, ok? Então, divide por 3,6 dá 25. Esse 25 você só multiplica aqui, ó. Velocidade é 25 metros por segundo, tempo é 4, passa multiplicando, dá 100 metros. Então, ele andou 100 metros em 4 segundos, que é o tempo que ele dormiu, ok? Essa questão 11 é bem parecida, mas eu vou deixar aqui para vocês tirarem um print e realmente resolverem, né? Então, aqui você tem a velocidade da luz no vácuo de 300 km por segundo e a distância entre a Terra e o Sol, 150 milhões de quilômetros. Aí você vai pegar a velocidade, o espaço e achar o tempo, né? Então, você tem velocidade e espaço. Aqui é só multiplicar cruzado, você troca de lugar o tempo e a velocidade e vai achar que o tempo é 500 segundos. É só dividir, transformando em minutos, né? Dividindo por 60, você vai ter 8 minutos e sobra 20 segundos, ok? 12. Em astronomia, é usual o emprego da unidade de medida de anos-luz, tá? Então, a gente mede em anos-luz as distâncias, porque é muita coisa, é muito grande as distâncias. Então, esse ano-luz corresponde à distância percorrida pela luz em um ano. Considerando que um ano tem 365 dias e que a velocidade da luz no vácuo é 300 km por segundo, quanto mede um ano-luz em metro? Você já vê igual a 300 km por segundo e ΔT igual a um ano, né? Então, o tempo sendo um ano, a gente tem que fazer ele em segundos. Então, são 365 dias vezes 24 horas, vezes 60 minutos cada hora, vezes 60 segundos cada minuto. Você multiplica todo esse número e multiplica pela velocidade, né? Velocidade vezes tempo é espaço. E aí você vai ter esse número imenso, que é 9,46 vezes 10 a 15. Ok? É esse número de metros que anda a luz em um ano. Tudo bem? 13. A estrela Alfa Centauro está a 4,3 anos-luz do sistema solar. Determine essa distância em metros. Bom, se cada anos-luz é isso aqui, então eu tenho isso vezes 4,3. É só multiplicar, né? E vai descobrir que é 4,1 vezes 10 a 16 metros. Muitos zeros aí, gente. Bom, 14. O gráfico da figura mostra a posição em função do tempo de uma pessoa que passeia em um parque. Calcule a velocidade em metros por segundo dessa pessoa durante todo o passeio, expressando o resultado com números de algarismo. Pessoal, olha aqui. A pessoa estava no zero e foi até os 50 metros em 40 segundos. Então, posição final menos inicial, tempo final menos inicial. 50 sobre 40 dá 1,25 metros por segundo. Questão 15. O motorista pretende percorrer em 4,5 de horas a distância de 360 km. Todavia, dificuldades imprevistas obrigam-nos a manter a velocidade de 60 km por hora durante os primeiros 150 minutos.
No percurso restante, para chegar no tempo previsto, ele deverá manter a seguinte velocidade média. Então, vamos lá. Eu tenho que andar 360 quilômetros em 4 horas e meia, certo? Então, no 150 minutos, vai dar o quê? Olha lá, 60 mais 60 mais 30, né? Então, vai dar 2 horas e meia. Eu tenho 2 horas e meia a 60 quilômetros por hora. Então, ele fez aqui. Quanto que eu andei na primeira parte? Em 150 minutos, que são 2 horas e meia. Eu andei 150 metros. 60, ó, velocidade vezes tempo. 150 metros eu andei. Aí, a velocidade média para o final do percurso é o que falta, né? Então, faz aqui a subtração. 360 menos 150 dá 210. E eu já gastei 2 horas e meia, das 4 e meia, então sobram 2. Então, aqui vai dar 150 quilômetros por... 105, desculpa, quilômetros por hora. Ok? 105 quilômetros por hora, alternativa D de dado. 16. Eu vou deixar para vocês, gente, esse 16 e 17, para vocês fazerem em casa, tá? Para a semana que vem. O 16, o 17, e vou fazer com vocês o 18. Aceleração. Partindo do repouso, um móvel atinge a velocidade de 144 km por hora em 5 segundos. Qual a aceleração em metros por segundo ao quadrado desenvolvida pelo motor? Então, a aceleração vai ser variação de velocidade por tempo. Ele estava partindo do repouso, foi até 144. Em 5 segundos. Não posso misturar quilômetro por hora com segundo. Tem que transformar. Então, 144 km por hora vira 40 metros por segundo. E aí é só dividir o 40 por 5, dá 8 metros por segundo ao quadrado, certo? Aqui. Um cano de fuzil tem 40 centímetros de comprimento e um projétil que parte do repouso, velocidade zero, demora 1/100º de segundo, né? Então é o 100 ao contrário, ó, 0,01, 1/100º de segundo, para percorrê-lo, sabendo que a velocidade de saída é de 600 metros por segundo. Determine a aceleração imposta sobre o projétil. Então eu vou fazer 600 dividido por 0,01, que dá 60 mil, né? Que é 6,0000, 4 zeros, ok? Então, 6 vezes 10 à quarta metros por segundo ao quadrado, beleza? 20. Um carro está trafegando com velocidade constante de 90 km por hora numa estrada retilínea. Percebendo um acidente à frente, o motorista aciona os freios por 4 segundos, diminuindo a velocidade para 54 km por hora. Determine em metros por segundo a aceleração média introduzida aos freios. Pessoal, passando tudo para metros por segundo. 90 vai dar 25, 54 dá 15. Lembra que para passar tem que dividir por 3,6. E aí eu vou fazer velocidade final, que é o 15, né? Eu brequei, então aqui é menor. 15 menos 25 sobre 4, dá menos 10 sobre 4, a aceleração dá menos 2,5. Mas ele pediu o módulo da aceleração. O módulo da aceleração é o valor. Então, eu tenho aqui, módulo vai ser 2,5 positivo, ok? Vou deixar 21, a 22, a 23 e a 24 para vocês. A 25, a 26 e a 27. Vem para as forças, vamos lá. 28. Um caixote é puxado por 2 pessoas que aplicam forças de mesmo sentido e paralelas ao solo. Sendo as forças iguais a 50 newtons e 40 newtons, ilustre a situação, representando as forças e determine o módulo da resultante. Então, tem 2 forças, 50 e 40, né? Ilustrar é para você desenhar o vetor de 50 maior que o vetor de 40, na soma dá 90 newtons, certo? 29. Na figura a seguir, a resultante é igual a 20. A resultante é 20. Sabe-se que a força de resistência vale 5. Então, esse vale 5 e a resultante vale 20. Determine a força F, né? Então, a resistência é 5, a resultante é 20. A resultante aqui é 20 e a força que eu quero saber vai ficar a resultante é igual a força menos a resistência,
Quem ajuda menos quem atrapalha. Quem atrapalha é a resistência, né? Atrapalha o movimento de andar. Então, fica 20 é igual a F menos 5. Passa, fica 25 newtons na horizontal. Esse cara está com 25 e esse está com 5. Por isso que a resultante é 20. 30. Um objeto está sujeito à ação de duas forças perpendiculares entre si, de modo que seus módulos são 12 e 5 newtons. Determine o módulo da resultante. Se eles estão perpendiculares, é 90 graus. 90 graus faz Pitágoras, né? Então, 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado, você soma e tira a raiz. Vai dar 13 newtons, certo? 31 eu vou deixar para vocês fazerem. A 32 é muito bonitinha, ó. O objeto de 5 quilos está sob a ação de 4 forças coplanares, mesmo plano, né? 20, cadê? 20, aqui 11, aqui 12 e aqui 5. Então, primeiro a gente vai olhar para o X, né? Aqui eu tenho 20 e aqui eu tenho 12. 20 menos 12 dá 8 para a direita, né? E aqui, 11 para cima, 5 para baixo. 11 menos 5 dá 6. Então, eu tenho em X 8, em Y 6 e Teorema de Pitágoras aqui, porque a gente vai ter 90 graus. Vocês vão fazer, pode ser o triângulo pitagórico, 3, 4, 5, vai dar 10 newtons, certo? E aí, essa daqui a gente fez em sala, né? O ponto material está sujeito às forças 70 e 64 e 36. Então, vamos lá. 70 aqui, ó, com ângulo alfa. Aqui eu tenho 64 e 36. Ele deu seno e cosseno. O que eu tenho que fazer? Pega o F1 e faz F1x, subtrai do F2. F1y e subtrai com F3. Aqui, ó. F1x, 56. F1y, 42. Em x, 64 menos 53, né? Ele deu 64 aqui no F2, ó. Em x, 64 menos 53, 56 dá 8, né? 8 para a esquerda. Por isso que está negativo. E na y vai ficar 42, que é o y, menos 36, que dá 6. Então, eu tenho 8 para a esquerda e 6 para cima. A resultante é 10 diagonal superior esquerda, né? E vamos para os exercícios de leis de Newton. Esses aqui é só para a gente revisar as leis de Newton, né? Então, eu vou fazer mais esses dois para vocês ficarem prontos para a prova. 35. A primeira lei de Newton afirma que, se a força resultante que atua num corpo for igual a zero, o corpo mantém seu estado de inércia. Assim, pode-se afirmar que, se não existe força, o corpo deve parar? Errado. Se não existe força, o corpo mantém seu movimento por inércia, né? B. Se não é possível manter o corpo em movimento sem uma força atuando. Mentira. É possível sim. A gente tem a inércia, né? C. Se um corpo está com velocidade, na extinção da força resultante, essa velocidade será mantida? Sim, ele já está com a velocidade. Tirei a força, mantém sempre constante. Inércia. Letra D. Para um corpo em repouso, para uma superfície, não é possível afirmar que a resultante é zero. Falso. Se ele está em repouso, ele tem resultante igual a zero, né? Ele não tem força, por isso que ele não está acelerando. E letra E. A ação de uma força em um corpo em movimento é suficiente para alterar o estado de inércia. Falsa. Depende da força, né? Se eu tiver uma força para uma direção e outra contrária, não vai mudar o movimento, não. Se eu tiver uma ação, por exemplo, o corpo está andando para frente, eu empurrar para baixo, não vai mudar a velocidade desse movimento, tudo bem? Então, não altera o estado de inércia. Então, a alternativa C mesmo. 36. Quando o elevador está apenas sob sustentação da força do cabo e da força-peso, as duas com o mesmo módulo, é possível afirmar que... Bom, se ele está com as duas forças iguais, ele não está acelerando, tá? Então, eu não vou poder acelerar nem para cima nem para baixo. Então, ó, se essas forças se anulam, certamente ele está descendo. Não, ele pode estar subindo também. Na verdade, eu tenho duas opções para a resultante ser nula.
Ou ela está parada, ou ele está em movimento uniforme. Uniforme para cima ou uniforme para baixo, dá na mesma. B, considerando que a velocidade, que a força-peso e a força de sustentação se anulam, o elevador certamente está em repouso? Não. Elas podem estar em movimento uniforme. C, o equilíbrio do elevador é estático? Não, ele pode estar em equilíbrio dinâmico. D, o elevador pode acelerar para baixo? Não, não pode acelerar porque ele não tem força resultante. E, o elevador pode subir com velocidade constante? Pode subir como pode descer. Ok? Então ele pode subir com velocidade constante, letra E. Certo? Aí aqui ele vai falar explica a importância do uso do cinto de segurança. Vocês vão usar o cinto de segurança para evitar que o passageiro colida com as superfícies internas do carro. O carro tem movimento, o passageiro também. Quando o carro bate, o passageiro continua em movimento. Então, o cinto de segurança é para segurar o passageiro e ele não continuar o movimento e não bater a cabeça e machucar mais, né, do que já se machuca numa batida. 38. Um homem tenta mover um objeto sobre uma superfície. Marca a alternativa correta. A. Caso a massa do homem seja menor que a do objeto, será impossível o movimento. Mentira, não tem essa não. A gente é menor que o carro e a gente consegue empurrar um carro, né? Então depende do atrito. Se a gente tiver um sapato com muito atrito, a gente empurra o carro. Por quê? Porque o atrito do chão segura o nosso sapato, a gente não escorrega. B. A força que o homem aplica no objeto é igual à força que o objeto aplica no homem? Não, ela é igual em módulo e direção, mas o sentido é oposto. Então ela não é igual, né? Lembra, vetor para ser igual tem que ter módulo, direção e sentido igual. Aqui ele só tem módulo e direção, sentido não, então não é igual. C. O homem não consegue puxar o objeto se o atrito entre ele e o solo for nulo. É verdade, ele vai ficar escorregando, ele cai no chão e não consegue agarrar nada. Tudo bem? Não consegue fazer força. Letra C, a força aplicada pelo homem no sentido em que o objeto se move é maior em módulo que a força que o objeto aplica no homem no sentido oposto. Não, ação e reação tem módulos iguais, então não é maior. Não existe maior e menor em ação e reação. As forças são o mesmo valor. E o objeto não se move porque a força da pessoa sobre o objeto é igual, em módulo, à reação do objeto sobre a pessoa. Não é verdade. As ação e reação são aplicadas em corpos diferentes. Então, não existe esse não se move, tá? Ação e reação são corpos diferentes. Então, eles não se anulam. Os objetos se movem, sim. Ok? Vou parar por aqui. Espero que vocês tenham uma boa prova e estudem. Beijinho. Tchau, tchau.